Se você é profissional que atua ou está começando a atuar com a harmonização orofacial, existem 5 erros cruciais que você pode evitar de cometê-los ou você está cometendo eles hoje e a gente está aqui para te ajudar a acabar com esses erros. Fica com a gente, roda a vinheta, é o podcast da doutora Raquel Bernardo. Olá, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, nós acertamos no nosso anúncio, no nosso trabalho de marketing, né, doutora? Se não acertei, eu vou ser despedido muito em breve. Mas espero que eu tenha acertado. Você provavelmente é um profissional que atua ou está começando a atuar na área da harmonização orofacial e viu um anúncio nosso de um material, né, Raquel? Que nós construímos um podcast com 5 erros que todo profissional, ou quase todos os profissionais que começam a atuar com a harmonização orofacial cometem. E hoje nós estamos aqui com a dona da parada toda, a chefa, a líder, doutora Raquel Bernardo, e temos a nossa convidada deste podcast, que é a doutora Francine Fertonani. Acertei? É isso aí. Agora, depois que eu apresento o nome completo, eu posso partir para falar só o doutora Fran. Agora facilita. Acertei o nome completo dela. O meu é uma incógnita, né? Na verdade, não é da Raquel, é da Rachel. Mas ela fala que ninguém chama ela assim, né? Então, eu aceito das duas formas. Eu tô bem variável ultimamente. Maravilha. Inclusive, ela falou agora há pouco, que eu vou entregar, ela falou agora há pouco, hoje eu vim gravar no estilo abacate. Depois vocês dão uma olhada no foco, eu veio no estilo abacate. Ela falou. Foi ela, no look abacate. Foi ela que falou, entreguei, tô nem aí, falo mesmo. Espero que você esteja aqui, fique conosco nesse podcast, goste desse material. Antes da gente começar, antes da gente realmente ir pro conteúdo propriamente, não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo. Presta bastante atenção. Se você gosta de ver um pouquinho mais acelerado, dá para você acelerar esse vídeo no YouTube. Não sei se você está na página, mas presta bastante atenção, porque com certeza o conteúdo de hoje, o tema desse podcast, vai ajudar você, profissional que atua ou vai começar a atuar na área da harmonização, a evitar ou corrigir erros muito frequentes, né, Raquel? Então vou começar apresentando a chefa, a líder hoje aqui, né, da parada toda, doutora Rachel, doutora Raquel Bernardo. Vamos falar sobre essa questão desses 5 erros, Raquel. Primeiro, se apresente, abre alas para você. Bom, para quem não me conhece ainda, sou a doutora Raquel Bernardo, ou Rachel Bernardo, o que vocês preferirem, né? Porque o Bernardo judia um pouquinho ainda que a gente puxa o R, o sotaque aqui, interior, o R, tem 2 R's para judiar mesmo, matar a paulada, né? Mas eu sou especialista na área de harmonização, tem mais ou menos uns 10 anos que eu atuo. Sou mestranda na área de harmonização também, doutoranda na parte de ciências biomédicas. Então, eu gosto muito de pesquisar a parte de harmonização orofacial, né? Eu, hoje em dia, vivencio isso 90% dentro do meu consultório. E eu estou aqui hoje para tentar ajudar vocês um pouquinho, né? Explicar um pouquinho como foi esse início, o que eu errei. A gente pautou isso muito bem aqui, para que vocês, às vezes, pulem algum passo aí, e já sai disparado na frente, né? Vamos ver. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Maravilha. E eu esqueci de comentar, né, Raquel? Mas a hora que a pessoa viu o anúncio, viu e tal, e aí dá de cara no vídeo com um japonês falando, né? Quem sou eu? A Raquel me convidou, sou o Douglas, trabalho com a doutora Raquel, faço parte da equipe de marketing dela, e estou aqui, fui convidado para ser o William Bonner, o âncora aqui desse podcast, né? A Raquel falou, eu sou meio tímida, não sei se eu vou conseguir conduzir. Eu falei, tá tudo bem, vamos lá, vamos executar isso. Então, obrigado também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conduzindo mais esse podcast. A gente conduziu um outro podcast que a gente convida você também a conhecer. Depois de você assistir esse, temos um podcast com a doutora Ana, falando que foi um podcast muito bacana, falando sobre 4 passos, 4 pilares que todo profissional de harmonização deveria seguir e passar para ter sucesso. Mas, primeiro, vamos focar nesse aqui, vamos corrigir os erros, né? E hoje conosco está aqui a doutora Fran, que é a nossa convidada. Então, doutora, eu vou convidar agora você para se apresentar. A sua câmera, não sei se passar aquela lá do fundo, lá, isso, maravilha. Fique à vontade. Então, meu nome é Francine, eu sou farmacêutica esteta. Estou começando nessa área agora. Doutora, eu vou pedir só para você falar um pouquinho, mas isso. Estou começando nessa área agora. Graças a Deus, né, conheço a doutora Raquel, minha amiga, e super mega profissional, que tem me ajudado muito. Já fiz vários cursos com ela, né, Raquel? Vou fazer um agora, mês que vem também, mais um. E tem me ajudado, me dado segurança e estou adorando. Maravilha.
O nosso intuito, né, Raquel, de ter convidado a doutora Fran para cá hoje, e até sobre essa pauta, a gente estava conversando, né, doutora, antes da gente começar, é realmente de conectar com você que está aí assistindo, porque provavelmente você também está começando ou pretende começar. E a doutora Fran também começou recentemente, né, doutora? Que realmente aquele friozinho na barriga, aquele medo de, né, você fazer falou, uma coisa diferente. Atuando na área da harmonização há quanto tempo você está? Eu estou atuando há 6 meses. Legal. Comecei. Realmente está começando, né? Eu sou formada em farmácia há 21 anos. Legal. Já tive minha farmácia, já trabalhei em redes de farmácia, já fui representante de laboratório. Legal. Nossa. E assim, sempre gostei do que eu fazia. Só que na harmonização, tipo assim, eu me achei. Depois de 21 anos de formada, que legal. Estou apaixonada nessa área, assim. Maravilha. E ao mesmo tempo nós temos a Raquel, que está quantos anos já atuando no mercado, Raquel? Às vezes a gente faz essa pergunta, a gente entrega a idade. Começa a fazer os cálculos lá de trás. Meu Deus. Não, esses dias mesmo eu passei, que eu me formei em 2007. Tá. Então, na harmonização tem uns 10 anos mais ou menos, ainda quando não era reconhecido como uma especialidade, a gente já trabalhava um pouco com toxina na parte funcional, então a gente já tinha esse trabalho na área de harmonização, né? Legal. E aí eu vim me especializando cada vez mais e de 2019 para cá virou, né, uma especialidade odontológica, a orofacial, né, que até eu quis realmente que a Fran estivesse aqui, porque a gente acaba focando muito, né, como a gente é profissional da área de odontologia, a gente acaba focando muito nisso. E eu queria uma experiência realmente de alguém que fizesse a parte de farmácia ou biomedicina, para poder falar um pouquinho também sobre isso, né? É lógico que a gente não consegue passar o corporal para eles, que eles têm essa autorização Sim. em estar fazendo, então a gente Sim. passa o conhecimento específico que a gente tem na área de pescoço e cabeça, Sim. né? Que é, apesar do pessoal falar muito que a gente não tem qualificação para isso, os meus 5 anos de faculdade foi totalmente focado em pescoço e cabeça. É como se eu tivesse feito uma área de especialidade só nisso. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem um conhecimento bem legal para isso. Eu acho que esse é um tópico interessante para a gente começar, que é assim, é uma dúvida que surge até eu, que estou ao seu lado há um tempo, surge às vezes essa dúvida até dos profissionais. Eu sei que muda muito rapidamente, né? Mas quem são hoje os profissionais gabaritados a atuar na área da harmonização? Só para a gente fazer um alinhamento, quem estiver nos assistindo, né? Como é que está hoje, nesse momento ali? A parte de odontologia, né, pode ser feito desde que faça uma pós em harmonização. Okay. A parte de biomedicina também tem a pós em estética, que também é liberado. A parte de farmácia, que é a doutora Fran. Desde 2018. Desde 2018. Fazendo a pós. Eu admito que a área da farmácia, eu não sabia. Da enfermagem, eu sabia também da farmácia, eu descobri hoje. Desde 2018. A enfermagem, a fisioterapia e alguns outros cursos ainda a gente não tem uma propriedade tão certa, né? Eu acho que está encaminhando isso, mas nós que temos o CRO, a gente não tem respaldo para dar cursos práticos para esses profissionais. Okay. A gente pode, às vezes, passar teoria, mas não a prática. Agora, a farmácia esteta, que é o caso da Fran, a biomedicina, a medicina e a odontologia, nós podemos dar curso sim. Tá? Isso está regulamentado. Legal, maravilha. É uma dúvida que fica porque muda-se muito isso, né? E tem aquela história, né? Para a gente não ficar entrando aqui em assuntos chatos, polêmicos, mas de um que quer que o outro não faça, que acha que o outro não pode, que a tua área é menor que a minha, que a tua área é menos importante do que a minha. Exato. Tem esse joguinho assim de ego na área, né? Infelizmente tem. E só para complementar o que a Raquel falou, esses cursos, principalmente esse VIP, posso falar que eu fiz com a Raquel, gente, foi assim, abriu, sabe, um leque assim em relação à segurança, porque como eu fiz a pós-graduação, a gente precisa fazer, você vê, você aprende, tudo certinho. Só que é totalmente diferente de você fazer um curso ali VIP. Perfeito. E já que a gente está falando sobre a questão dos erros que os profissionais cometem, ao começar a gente entrar, né, nos tópicos que a gente levantou junto aqui 5 tópicos, né, importantes. Eu vou te pedir, Fran, para você dar um relato que, assim, provavelmente quem está nos assistindo está se sentindo agora, nesse momento, nessa mesa, como você, né? Estou começando recente, menos de um ano de profissão, ou vou começar. Quais são os sentimentos, as sensações, o frio na barriga que você comentou agora? O que passa na cabeça de medo, receio, segurança? O que passa na mente e até no coração de quem está começando a área da harmonização? Olha, não é fácil, assim, né? Você tem que querer.
Você tem que buscar cursos, igual eu falei, que nem o primeiro que eu fiz com a Raquel. Me abriu. Porque, assim, eu aprendi que eu tenho que trabalhar com um material bom. Que eu tenho que conversar com o paciente, que eu tenho que saber da vida do paciente, ver o que ele busca, o que eu vou poder estar ajudando. Perfeito. Não, como que eu posso dizer? Ai, gente, fugiu a palavra. O fugir a palavra no podcast é aquela situação que não tem que aguardar voltar, né? Fugiu a palavra, lascou, né? Tipo, em relação a valores, que vocês estavam conversando agora. Se valorizar. Exatamente. Não posso me desvalorizar, Perfeito. Entendeu? Não posso querer pensar porque eu estou entrando no mercado, eu vou ter que cobrar um procedimento mais barato para conseguir mais pacientes. Isso de jeito nenhum. Perfeito. Se atentar a essas coisas, assim. E, Raquel, você já começou na área já faz um tempo maior atrás, né? E como é que era aquele receio no início? O que você sofreu? Bom, no começo, eu acho que foi bem difícil a questão de... Porque eu sofri o começo de que a harmonização não poderia ser feita por nós, né? Então, esse preconceito... Eu ia perguntar tem isso também, muito. Você passou por isso? Quando as pessoas perguntam a formação ou não... Hoje não mais. Tanto, Hoje não mais. Mas há 5, 6 anos atrás, aconteceu um episódio muito interessante que uma colega, né, até que você conhece, que é a Ju, ela pediu para mim se eu podia. A gente não pode sortear nada de procedimentos, né? Mas ela comprou o procedimento para ela sortear. Então, ela fez esse... Vamos supor, um sorteio. Ela deu de presente do Dia das Mulheres para uma seguidora dela, alguma coisa assim. Perfeito. E aí, na hora que a pessoa soube que era realizado por um dentista, ela não quis. De graça. De graça. Entendi. Ela não quis. Por quê? Porque na cabeça dela só médico que podia fazer. Entendi. Né? E hoje a gente vê o relato dos pacientes que estão, né, migrando desse pensamento fechado, né, estão vendo os resultados que a gente está alcançando das outras áreas, não só da odontologia. E hoje a gente já tem uma disputa, né? De entender que realmente pescoço e cabeça, ou que essa área foi muito focado para esse profissional estar fazendo, que ele se especializou nisso, no caso, né, da Fran. Eles não saem da faculdade já fazendo, eles têm que fazer uma especialidade estética para estar realizando esse procedimento. Né? E eu acho, o Brasil é um negócio muito doido, né? Porque assim, a odontologia no Brasil é o único país que a odontologia não é medicina. É mesmo? Sabia, não. Nos outros lugares é medicina odontológica, medicina sei lá como que dá o nome, né? Até eles estavam tentando mudar isso. Então, se você for para Portugal, é medicina. Se você vai para os Estados Unidos, eu já vi que meu sonho era morar nos Estados Unidos, já acabou, né? Mas eu teria que fazer mais 2 anos de faculdade lá, que eu entrava como médica. Eu sou respeitada como médica lá dentro. Interessante. E aí, dentro dessa medicina, eu faço uma especialidade de pescoço-cabeça. Sim. E aí eu viro uma dentista lá. Entendi. Então, assim, em todos os outros países, a odontologia é uma medicina. Entendi. E por que no Brasil é diferente? Então, isso, para mim, na hora que ela me chocou, ela não querer esse presente porque era feito por um dentista. Entendi. Então, é isso que eu falo. Quando a gente está começando, é difícil, a gente tem que engolir sapo. E a Ju tirou, assim, de letra. Ela falou assim, olha, eu trato com a doutora Raquel, ela é de gabarito, ela tem experiência, minha mãe trata com ela. Infelizmente, você está perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, de muito reconhecimento. E, com certeza, se Deus quiser, ela vai ouvir falar muito de mim e vai falar assim, eu perdi a oportunidade de ter feito. Não foi mesmo, então. Não foi. Acabou que não foi. Não foi, ela perdeu. Então, isso aconteceu comigo, vai acontecer com várias outras pessoas que estão começando. E não adianta a gente baixar a cabeça, tá? O negócio é... Então, vou falar de novo. Foda-se ela. Ela falou agora há pouco a palavra. Ai, meu Deus, será que o quarto... Não. Já virou um slogan. O que sai do coração, né? Tá certo. Tem gente negando, tem gente negociando, né? Agora há pouco, antes aqui do podcast começar, o Gerson tava falando aqui que precisava fazer o procedimento lá, né? Eu falei, ixi, rapaz, mas aí não faz milagre, né? Inclusive, agora há pouco antes da gente começar, o Gerson não vai conseguir dar o close, mas a Raquel identificou uma ponta vermelha, mas eu falei, meu Deus do céu, eu olhei, beleza, é uma espinha, olha só, né? Faz uns 5 anos que eu não tinha espinha, hoje que eu fui gravar um podcast aqui pra você, tá literalmente na cara, né? Literalmente, mas beleza, enfim, vida que segue.
Bom, vamos falar então sobre esses 5 pontos, esses 5 tópicos, 5 erros que a gente levantou aqui, que os profissionais geralmente cometem. E assim, uma preocupação que a gente tem, tá? Pessoal, a gente não tá aqui para apontar erro e bater em ninguém. Não é assim, você erra isso, você é burro. Não é isso, gente. A gente vai apontar alguns erros cometidos, alguns erros que possivelmente a Raquel cometeu quando estava começando, alguns erros que possivelmente a doutora Fran cometeu, até estava cometendo algum tempo atrás, começando. E o importante de tudo é corrigir, detectar. E para quem ainda não começou, você está se antecipando e vai conseguir talvez evitar. Então, atenção nesses 5 tópicos, nesses 5 erros, eu vou pontuar aqui e a gente vai discutindo cada um. Pode ser? Ótimo. Bacana? Primeiro erro muito comum que as doutoras levantaram aqui na área com os profissionais é o seguinte, atenção. Escolhe formações e cursos por preço e não por qualidade. Isso acontece? Como é que funciona aqui? Muito. Hoje, o que eu tenho mais visto, tá? Fez o curso aqui num final de semana, um curso simples. Semana que vem tá dando curso. Da mesma técnica? Da mesma técnica. Tudo igual. Então, assim, eu acho que... Nem aplicou, né? Não tem nem caso para poder mostrar. Entendi. Ela só tem o caso ali que ela fotografou no curso ali. Então, assim, hoje tem muito disso, né? Então, ainda não tem uma regulamentação específica que você deve ter ou uma formação de especialista ou um mestrado ou alguma coisa para você ministrar esses cursos, principalmente esses cursos livres, né, que são VIPs ou livres de técnica. Então, a barreira de entrada é baixa, então eu, Douglas, se eu quiser dar então, assim, curso amanhã... Pode dar. Já assisti tanto curso da doutora Raquel. Que ela já está quase fazendo a técnica. Ensinar também. Então, assim, tem bastante disso, tá, no mercado. E aí as pessoas, às vezes, porque a pessoa é na cidade dela que é pequena, não tem o dinheiro, vamos supor assim, para pagar um curso hoje, porque os cursos de harmonização estão caríssimos. Sim. Eu, agora, esses tempos atrás, paguei 20 mil reais. Tá? Então, tem vários cursos de vários valores. Isso aí é porque o profissional é gabaritado. Sim. Eu estou dando valor realmente ao que ele pode me oferecer. Então, tem muita gente que às vezes procura por preço, né, um curso barato para começar, e aí já começa errado. Porque, às vezes, nem sempre o barato é o melhor. E aí acaba não tendo a segurança de estar fazendo ali o que acha que aprendeu, que, na verdade, não aprendeu. Só pagou e não aprendeu. Eu tenho vários amigos de pós que fizeram cursos e têm segurança de trabalhar. Sim. Não se sente seguro. E aí, às vezes, e aí fala, não, gastei, não fiz. E eu sempre faço curso com a Raquel, amo os cursos dela, porque assim, ela dá um respaldo pra gente depois, sabe? Tipo, Raquel, fotografa um paciente, Raquel, o que você acha? É isso mesmo que eu estou pensando? Não, Fran, é isso mesmo. Sim. É isso mesmo que você tem que fazer. E não é qualquer pessoa que faz isso. Sim, às vezes a gente pensa, né? A gente troca o barato pelo caro, né? É mais caro você pagar, sei lá, 10 mil reais em um curso, mas sair de lá seguro. Sim, porque a hora que você tá ali, você e o paciente, é vocês dois só. Ou você pagar 2 mil por um que você fala assim, ixi, Jesus, que cilada que eu caí aqui, né? E isso pesa na hora do... E uma coisa que ela falou, né, do negócio das fotos, isso aí eu recebo muito, né? Eu vejo muito isso das pessoas que estão começando, às vezes essa insegurança no planejamento. E é normal. E o que eu vejo, assim, a rodo nos cursos, às vezes fala assim para ela, faz isso, uma receita de bolo para aquele paciente. Curso receita de bolo. Curso receita de bolo. Para todo mundo é a mesma coisa. Cuidado com o curso receita de bolo. Exatamente. E aí o que eu falo para os meus alunos sempre, o que você planejou? Para eu ver se ele está realmente pensando. Então, esse exercício de fazer ele pensar o que pode ser feito e, se precisar eu corrigir, eu acho que é muito importante. Então, eu mando de volta para a pessoa essa responsabilidade, falar o que você planejou para esse lábio, o que você planejou para esse rosto. Eu planejei isso. Ok, está certíssimo. Então, isso é uma insegurança da pessoa que está começando. Sim. E daí, na hora que eu faço ela exercitar a mente dela, ela começa a fluir. Aí você para e pensa, nossa, então será que isso mesmo, eu estou no caminho certo. Né? Então, eu vejo que faz toda a diferença. Eu vejo que é uma insegurança mesmo de quem começa esse planejamento. Eu acho que é o número 1. Né? O planejamento é uma coisa que falta ainda, porque às vezes não tem essa malícia, ou às vezes não tem um leque de procedimentos ainda que ele conheça, que possa resolver aquilo. Por exemplo, uma pessoa que faz só toxina botulínica não vai resolver todo o caso de um paciente, por exemplo. Perfeito, perfeito.
E aqui, já que a gente está falando de apontar erros que podem acontecer, e a gente está num papo muito aberto, muito franco, acho que cada erro que apontar, eu vou fazer essa pergunta para vocês, porque eu acho que isso é humano, isso... Sim, todo mundo... Já cometeu esse erro no seu começo, Raquel? Já. Cometeu? Já fez curso que você falou assim, ixi, rapaz, isso Já, aqui... eu fiz alguns cursos, às vezes nem pagando tão baratinho assim, que eu falei assim, meu Deus, que fria, nunca mais eu vou entrar na vida. E outra coisa, às vezes eu fiz curso que eu achava que também, para mim, não cabia dentro do meu consultório, né? Por quê? Porque não tinha tanta procura, ou porque é muito invasivo, ou porque eu vou me arriscar muito, né? Hoje a gente tem N cursos que ainda estão sendo pautados dentro da odontologia, se pode ser feito por dentista ou não pode ser feito por dentistas. E tem bastante profissional que está vendendo curso mesmo não estando liberado para dentistas. Entendi. Né? Então, está infringindo um código de ética, né? E dando esse curso. E aí você vai e oferece isso dentro do seu consultório, vamos supor que deu um problema. Com que respaldo judicial você vai trabalhar para falar, olha, eu estou fazendo certo? Sim. Ué, mas se não está autorizado para você fazer, então errado, você já está errado. Já está começando errado. Então, eu estou vendo muita gente vender curso disso, principalmente a rinoplastia aí, né? Então, a odontologia ainda não tem esse respaldo para fazer rinoplastia. A gente pode fazer rinomodelação. Entendi. Que a diferença é trabalhar com ácido hialurônico reversível ou fazer um nariz definitivo. Né, que tem muita gente que fala que a rinomodelação definitiva nada mais é que uma cirurgia. Né, eles só mudaram o nome. Né, então, a gente tem que tomar cuidado realmente com o que pode ou não pode, porque tem muitas pessoas que às vezes vão fazer o curso achando que aquilo está liberado, ou que tem algum respaldo, e depois sobra a parte judicial para resolver. Perfeito. E você, doutora, já cometeu isso? Graças a Deus, não. Não? Começou corretamente com o pé direito? Comecei corretamente ali com a Raquel, fiz o primeiro de toxina, preenchimento, e fiz outro de preenchimento, e agora eu vou fazer outro toque. Uma que cometeu, outra que não, e tá tudo certo, vida que segue. O importante é que as duas estão super bem hoje. Vamos ao erro. Mais uma coisa, antes da gente ir pro 2. Eu já fiz um curso uma vez, que eu achei muito engraçado. Ela apresentava a rinomodelação com ácido hialurônico, e aí uma pessoa que foi nesse curso dela dentro do consultório disse que ela fazia o nariz com PMMA. Nossa. Então ela ensinava uma coisa que não era da vivência dela de consultório. Entendi. E daí por isso que o nariz dela durava 3 anos, né? O PMMA ele é um preenchimento definitivo. Então, assim, isso aí acontece também, viu, Douglas? Entendi. Isso acontece muito. Realmente, dentro do consultório, eu passo do meu curso... Exatamente. Eu passo o curso do que eu faço dentro do meu consultório. Não tento esconder a cereja do bolo, né? Falar, não faço isso para o meu aluno. Não. Pelo contrário, eu quero que ele tenha sucesso para ele falar, nossa, esse curso que eu fiz valeu a pena e os resultados estão aqui. Eu estou colhendo o que realmente foi me ensinado. Perfeito. Né? Não aquilo lá de, tá durando um monte, mas por que o dela dura e o meu não está durando se eu aprendi a mesma técnica? Isso aí também tem que levar em consideração. Cuidado, gente. Cuidado com quem vocês escolhem para aprender, né? Ainda mais quando está começando. Exatamente. Assim, que a cabecinha é aquela história. A cabecinha esponjinha, né? Você vai naquela ânsia de querer absorver e buscar mais e mais e mais. E nem sempre o muito ele, né? Bem isso mesmo. E quando a gente fala a questão de escolher, não quer dizer que a minha técnica é melhor do que a do outro, tá? Isso aí é longe de mim falar. Né? Isso aí é realmente entregar o que você está oferecendo. É só isso que eu estou falando. Sim, perfeito. Erro número 2, apontado pelas doutoras. Profissional que faz promessas impossíveis apenas para conseguir vender. Isso daqui é um perigo, né? Isso daqui é... Como é que funciona essa questão aqui, Raquel? O que você observa acontecendo? Bom, o que eu vejo muito é falar assim, nossa, não explica nada. O que é o processo, os riscos que você pode ter fazendo o procedimento. Ele só fala assim, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, sua sobrancelha vai arquear. E aí, por exemplo, é uma indicação de blefaroplastia, uma cirurgia. Não tem como arquear uma blefaroplastia se não for cirúrgico. Então, isso eu vejo que é um erro, né? Principalmente dentro das pessoas que querem começar a conquistar a sua carteira de clientes, né? Tentar vender a todo custo, né? Indiferente se isso vai dar um resultado ou não, porque a partir do momento que você promete resultado, você tem que entregar o resultado que você prometeu. Sim. Se você não entregar o que você prometeu,
você frustra seu paciente e é aquele negócio. Para um falar bem de você é muito difícil para vários, mas para um falar mal, ele fala para muitos. Mas em época de internet agora, né? O cara faz um history ali, pronto, bum. Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa que eu vejo. Eu acho que a gente tem que realmente falar a verdade para o paciente, entregar o que pode ser feito. E eu gosto muito, que é uma coisa que eu sempre falo, nunca entregue o melhor, de falar assim, vai ficar maravilhoso, vai ficar top. Fala, ó, vai melhorar em 30%, porque se melhorou 50%, o paciente já... Nossa, ela falou que ia melhorar só 30%, eu achei que ficou muito melhor do que ela falou para mim. Promete menos, entrega mais. Exatamente, né? Esse é meu lema. Perfeito. E eu vejo, não sei se o que eu vou estar falando aqui é errado ou não, mas às vezes esse erro, eu não sei se é por uma questão de índole, né? Às vezes fala assim, não prometa demais para poder vender. Às vezes parece que é um erro que a pessoa comete de ser assim maldoso, né? De ser assim, eu vou prometer para vender, para lucrar, mas eu acho que vem muito também um pouco talvez da ingenuidade, do não saber comunicar, do não saber vender, talvez da falta de experiência. E aí a pessoa talvez vira, não sei se eu estou falando alguma coisa aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas é uma sensação de que a pessoa faz essa promessa até para uma ansiedade de, nossa, comecei a atuar, nossa, eu consigo, eu sou capaz, eu vou prometer porque eu posso, e não é bem assim que funciona na prática. Você tem que ter mais cuidado ainda, né? Por estar começando e prometer uma coisa que você nem sabe ali se você vai conseguir fazer. Então, aí às vezes, não sei, a pessoa não pode cair no... mas se eu prometer pouco, ninguém vai comprar, então eu vou vender o sonho. A gente costuma falar, vende o sonho, né? E vende o sonho daí demais, né? Vende muito sonho, né? E acaba não dando certo. Essa questão do vender, né? Além de tudo, às vezes, essa experiência que você passa para o paciente conta muito. Então, às vezes... Eu vejo que a pessoa não tem o conhecimento, o domínio sobre o produto que ele está trabalhando, e aí, na hora que o paciente vai lá, ele não tem muito argumento para explicar. E essa falta de argumentação faz com que ele fale assim, não, vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Não, você tem que ir. Não, o resultado é isso. Ele facilita para tentar explicar. Para poder se sair rápido e sair da situação. Sim. E aí, às vezes, fala assim, não, a sua toxina vai durar 6 meses, pode ficar tranquilo. Cada um tem um organismo. Isso acontece muito. Isso aí não foge da nossa ossada. Sim. Isso aí é uma coisa que não tem como você prometer. Por isso que a gente fala assim, olha, dura em torno disso a isso. Vai depender muito se o seu zinco está legal, se você não está tomando um relaxante muscular. Então, você tem que saber estudar, tem conhecimento. Exatamente. Você tem que conversar com o seu paciente, você tem que entender e você tem que realmente... falar as possibilidades, abrir um leque de possibilidades para ele, que pode ocorrer. Né? Então, a gente não pode prometer. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Eu não estou vendendo uma lavadora Brastemp que promete lavar sua roupa em 2 horas. Eu não estou vendendo isso. Isso é uma máquina. Você é uma máquina que não tem um manual de instrução. Né? Perfeito. Entendeu? Então, eu não estou vendendo. É a mesma coisa que eu mais tenho de pergunta hoje dos pacientes no meu Instagram. Quanto custa uma seringa de preenchimento labial? O que eu respondo? Falo, olha, infelizmente, eu não sou representante, não vendo a seringa. Eu vendo tratamento. Sim. Então, o meu tratamento é só perante avaliação. Eu não te conheço, eu não sei como que é a sua rotina, eu não sei de nada disso. Tá? Então, eu não tenho como te vender o produto, porque eu não represento o produto. Perfeito. Eu represento a minha entrega, o meu trabalho. Perfeito. Tá? Isso é um erro. Muitas e muitas pessoas vendem o produto. Sim. E quem vende produto é o representante, não sou eu. E uma coisa que eu já escutei, mesmo em pouco tempo agora, né, no mercado, mas o seu preço está diferente, o seu preço está mais caro do que... Eu sei o produto que eu estou usando, eu sei, né? Quer fazer lá, faz. Quer fazer aqui, faz. Perfeito. E vamos lá. Quem já caiu talvez nesse possível erro de fazer promessas... Não vou falar impossíveis, mas promessas exageradas. Já caíram nesse erro? Uma de vocês duas? Começo ali? Eu não chego a dizer que foi um erro, porque a gente reverte, né? Talvez ali, como eu falei. Na verdade, assim, quando a gente começa essa parte de planejamento, às vezes é ruim. Tá? A gente, às vezes, não sabe, porque também vai variar muito de técnica, vai variar do produto, o resultado final que isso pode te fornecer. Por isso que a gente não tem nenhum programa que transforma o paciente e fala, você vai ficar assim. Sim. Porque isso aí, perante a justiça, não é válido. Sim, lógico. Tá? Então, assim, eu já vendi, às vezes, um tratamento
achando que eu ia gastar 1 ml de ácido, por exemplo. E eu vi que o resultado no final não ficou como eu esperava. Sim. E eu tive que tirar do meu bolso mais 1 ml de ácido para eu poder dar o resultado esperado. Então, eu não chego a considerar que tenha sido um erro, porque foi revertido. Sim. Mas me deixou com um lucro menor do que o esperado. Sim. Então, eu acho que isso é o que acontece muito para quem está começando, né? E pode acontecer, então, por isso que a gente não pode cobrar um preço muito baixo, porque quando você promete uma coisa, às vezes, né, que nem a gente estava falando do primeiro item errado, se você prometer que você vai entregar um lábio desse jeito, você vai ter que entregar. E, às vezes, você vai ter que desembolsar. Né? É a mesma coisa quando eu falo nos meus cursos. Nossa, mas, às vezes, tem pessoas que acham que meu curso é caro. Eu não acho, porque eu tenho que ir atrás desse paciente modelo. A pessoa que está indo fazer o curso comigo, ela tem que treinar. Sim. Nesse paciente modelo. Sim. E eu tenho que dar o amparo para esse paciente depois que essa pessoa vai embora, porque ela vem, faz o curso e tchau. Horas e depois ele vai lá eu tenho que ficar cuidando desse paciente modelo depois. Perfeito. Então, assim, se a pessoa veio para o meu consultório e ela tem que treinar, eu tenho que entregar. Se eu não tiver nenhum paciente modelo, eu vou ter que tirar do meu bolso de graça para dar esse procedimento para o meu aluno treinar. Então, eu vejo que essa comparação é muito parecida com quando a gente está começando e a gente não sabe planejar direito o paciente. Né? Então, às vezes... não, mas eu não vou tirar do meu bolso, vou entregar só um ml mesmo e eu não vou pôr um a mais nem um a menos. Por isso que eu falo que a gente não pode vender seringa. Não vai conseguir fazer a entrega, né? Aí vai entregar uma coisa ruim, o paciente não vai ficar satisfeito, aí você já está errando. Perfeito, maravilha. Atentados ao item 2, vamos para o item 3, o terceiro erro comum pontuado aqui pelas doutoras, que é muito comum de acontecer em terceiro item, erro comum, que é muito comum. Fui redundante agora. Que é comum de acontecer entre quem está começando a atuar na área da harmonização, que é, vamos lá, não se preparar, isso daqui é perigoso, hein? Não se preparar para resolver possíveis intercorrências. E quando se cita a palavra intercorrência na área da harmonização, a pessoa que está lá do outro lado da câmera agora já... dá aquela, né? Gela. Como é que era a palavra intercorrência agora recente? Você está começando, dá receio, não dá, doutora? Demais da conta. Demais. Todas as vezes de atendimento, a gente sempre tem essa preocupação, né? Que pode acontecer comigo, que eu já estou começando, pode acontecer com a Raquel. Sim. E como é que isso funciona? Que a pessoa se prepara para a técnica, mas não se prepara para a técnica dar errado. É lógico que ninguém aprende nada esperando que vai dar errado, mas... Com certeza. É comum de acontecer, né? A intercorrência eu acho que é o ponto assim, que mais assusta. Né? Então, hoje, dentro da parte de harmonização, dos cursos, eu tenho visto que muita gente entrega as técnicas, mas não entrega a forma de resolvê-las. Né? Até recentemente... teve um nome também grande na harmonização, fez um protocolo incrível de pele e aí uma das alunas teve um problema e a pessoa entrou em contato, né, para ver se podia ajudar. Mas não tem nenhum respaldo, não tem nada, como que eu vou reverter isso? Não tenho o que fazer. Né? Então, isso me indigna muito, porque a partir do momento que você ensina alguma coisa, você tem que ensinar o seu aluno a resolver. Sim. Se isso não der certo. Claro. Né? Chega a ser uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Então, às vezes, pode ser erro do profissional que está executando a técnica de maneira errada, porque, às vezes, pode não ter compreendido alguma coisa, ficou com vergonha de perguntar, não sei. Okay. Pode ser um erro da questão da pessoa que está ensinando, de não saber como resolver. Sim. E é lógico, a intercorrência não é só o profissional que causa. Tá? Às vezes, o seu paciente pode omitir alguma informação que causa uma intercorrência. Sim. Ou também... variação anatômica. O que é um exemplo? O que um paciente pode omitir para evitar algum tipo de remédio? Vamos supor que o paciente tome algum remédio anticoagulante e você vai fazer um preenchimento. Na hora que você perfura, aquilo começa a sangrar. Para você estancar aquilo, você não entende o porquê. Entendi. Porque ele não te contou isso numa anamnese. Sim. Né? Ele não relatou para você que tomava isso daí. Entendi. Então, isso aí é um ponto de contraindicação do preenchimento já. E por isso a importância sempre de conversar com o paciente antes. Sim. E a outro ponto é a variação anatômica. Né? Como eu sou diferente de você, sou diferente da Fran diferente de mim, às vezes a minha artéria está 1 centímetro diferente da sua. Entendi. E o meu ponto que eu marquei aquele ali, e peguei a artéria. Meu Deus, e agora? Como eu vou resolver isso? Perfeito. Tá? Então, isso aí também conta muito. Então, por isso que a pessoa tem que saber sobre anatomia, mas ela também tem que saber sobre essas variações que podem ocorrer. E se acontecer com você, mesmo não sendo erro seu, você tem que estar preparado. Perfeito. Então, quando eu falo na questão voltando lá à rinoplastia, por que eu não faço? Eu sei de N
profissionais que fazem e que têm resultados bons e que foram ensinados assim, eu não faço por quê? Porque a partir do momento que um outro profissional mexeu nesse nariz, fez cirurgia nesse nariz, esse nariz tem uma fibrose dentro, ele pode ter uma alteração vascular, ele pode ter um produto, ele pode ter um outro componente dentro desse nariz que eu não sei o que é. Isso estoura a bomba em você, sobra para você. Se eu fizer, o problema vai sobrar para mim, porque fui eu que causei a intercorrência. Então, eu, Raquel, tá, não condeno ninguém que faça. História, né, ainda. Não condeno, porque eu acho que tem profissionais que fazem muito bem. Sim. Não gosto de assumir esse erro. Isso é uma particularidade minha. Posicionamento. E eu sou uma aluna de Raquel. Sigo igual, sigo a risca. Então a gente fica com esse medo. Até a gente que trabalha há muito tempo já na área, né? Sim. Eu acho que evitar isso é o que a gente não quer, porque se isso aí... às vezes, a pessoa que teve a intercorrência, o paciente, ele vai te procurar para você resolver. Sim. Mas, às vezes, se você não passou a segurança para ele vai em outro. Aí, aquele outro, será que vai falar bem de mim? Será que ele vai falar que foi eu que errei? Ou será que ele vai falar que foi o paciente que omitiu alguma coisa? Sim. Ou se ele tem uma variação anatômica? Sim. A gente não sabe. E aí, já passaram por perrengues com intercorrências já alguma vez? De situações que... Realizei o procedimento e, meu Deus, e agora? Que já passou algum perrenguinho? Eu já passei, né? Quero ver não passar. Tem 10 anos. Quantos nariz que eu fiz na vida, quantas bocas eu fiz na vida. Já passei e reverti de imediato. E é o que eu falo. Eu passei justamente porque eu aprendi num curso desse jeito. Entendi. E aí, depois que eu vi e eu coloquei minha cabecinha para pensar, né? Eu falei, putz, por que eu fiz assim? Vacilei aqui, né? Vacilei aqui. Então, assim... quando eu aprendi que toxina botulínica e preenchimento de nariz, uma rinomodelação, poderia ser feito na mesma sessão. Sim. Porque eu aprendi num paciente modelo e eles queriam treinar ali, eu fiz de uma vez, mas ninguém me pôs na cabeça que se eu tivesse uma intercorrência, eu teria que entrar com um produto que às vezes poderia conduzir minha toxina para uma outra região, né? Mas, por fim, eu consegui reverter, o paciente não teve nenhuma sequela, o paciente trata comigo até hoje porque eu mostrei a minha segurança, eu procedi com cautela, resolvi e tinha explicado, e no contrato que ele assinou estava escrito que pode sim ter algum problema, e que desde que o paciente também esteja de acordo, ele vai realizar o procedimento. Legal. Então, não tive maiores problemas quanto a isso. Okay. Mas intercorrência faz parte do nosso dia a dia. Sim, eu imagino. O importante é saber resolver ou não. Perfeito. E a importância também de você dar o termo para o paciente assinar, né? Que eu acho que é um erro bônus, não está colocado aqui, mas um erro bônus que a gente poderia falar talvez aqui de um cuidado é não se preparar judicialmente, né, para atuar, né? Às vezes até num ponto... Eu falo que o brasileiro peca muito nisso, né? Do jeitinho, né? Não, eu não preciso de advogado. Não, vou começar aqui. Não, vou começar de boa. Depois que eu começar a vender e faturar, daí depois eu vou atrás de advogado. Eu vejo isso acontecendo, não é só na área de vocês. A questão geral, do negligenciar, agora os advogados vão me dar um bônus aí. Negligenciar os cuidados com o direito, com a advocacia, os cuidados jurídicos, eles acontecem em muitas áreas e paga-se caro. E é aquela história, mas é raro de acontecer, ok, mas e se for com você? Você está, né, a correr esse risco, sujeito a correr esse risco, pode ser a sua carreira, o seu futuro sendo colocado, né, em xeque ali, então tem que tomar cuidado, acho que esse é um erro bônus aí que a gente pode pôr, né? Principalmente a gente que, tipo, no meu caso, né, que estou começando agora. Sim, perfeito. Todo cuidado, saber, né? Perfeito. Maravilha. 3 pontos passado, mais esse bônus jurídico. Vamos ao quarto tópico levantado por vocês, que vocês já pincelaram. Acho que esse aqui a gente vai até falar mais rápido, porque vocês já pincelaram isso o tempo todo aqui. Mas é um erro comum que os profissionais cometem, a falta de planejamento de harmonização. Que é, então, talvez aquela história que vocês citaram, né? Aprendi uma técnica, vou aplicar a técnica sem fazer todo o planejamento. Talvez a gente pode chamar do planejamento global da harmonização. É isto? A gente fala que num geral, né, o planejamento não só de como você vai, a quantidade de produto que você vai colocar, como o planejamento de sequência, né? Vou começar por isso, vou fazer isso, não vou fazer tudo de uma vez. Hoje eu recebo muito no consultório paciente que vem de fora dos Estados Unidos, vem de Portugal, e tem pouco tempo hábil, né, para fazer todos esses procedimentos. E às vezes vai desrespeitar esse tempo de repouso, esse tempo... Então, assim, eu vejo muita gente querendo vender tudo antes do paciente ir embora. Gente, tem que pôr na cabeça que esse paciente, ele não tem o tempo hábil ali para você fazer um acompanhamento. Sim. Você vai fazer um negócio para o paciente ir embora para você não saber o que aconteceu com ele depois? Então, eu acho que essa inexperiência inicial também faz isso, né? Às vezes, de não pensar nesse depois, porque a gente tem que pensar no que você está fazendo
no momento do procedimento, né, na hora da avaliação, no momento do procedimento e no pós-operatório do seu paciente. Perfeito. Né? Então, esse acompanhamento também é importante. Então, eu acho que o planejamento não é só a quantidade do produto, mas a reação do produto, o tempo desse produto, a sequência do produto, se pode um produto casar com outro, se a região não vai interferir em alguma coisa, se acontecer alguma intercorrência, se o meu produto que eu vou reverter essa intercorrência não vai ocasionar alguma coisa. Então, isso é um erro de planejamento, sim. Né? Que é o que aconteceu quando eu tive a minha primeira intercorrência, que foi essa daí. Ou seja, cometeu essa falha também. Essa falha, porque eu aprendi assim. Foi um curso que me passaram assim. E depois, com a minha vivência clínica, graças a Deus eu sabia resolver, eu vi que não pode ser feito assim. E um tópico que eu já vi você falando, Raquel, é a questão do planejamento também, não só dos produtos, mas o planejamento do olhar à face do seu cliente. Perceber que cada um é de um jeito, isso, né? e até a questão assim de... Será que ele precisa desse procedimento? No outro podcast você falou sobre o merecer, né? Será que merece esse procedimento? Será que... E, lógico, as pessoas têm coisa que vem da cabeça delas, falar, eu queria isso, às vezes você numa avaliação... Eu quero igual a de fulano, eu quero... Aí eu tenho tem bastante isso, né? Igual a de ciclano. Nossa! Muito boca de Angelina Jolie deve ser o mais comum, assim, né? Não, na verdade, hoje, assim, o meu público também, acho que varia um pouco, né? Eu tenho 2 públicos que eu falo, né? Tem as moças que gostam de uma boca mais volumosa e tem as senhorinhas que querem só melhorar. Então, isso aí a gente tem que diferenciar. A escolha, né, de cada procedimento para cada paciente, em cima do que ele tem intenção, mas não extrapolando. Porque tem paciente que, às vezes, quer coisa que não existe. Né? Então, eu quero essa boca. Se o paciente chegar para mim, hoje, com uma foto de uma boca falando que quer igual, eu já dispenso. Esse é um paciente que eu vou demitir. Entendi. Por quê? Porque ele não vai ficar contente. Ele já não está contente com a boca que ele quer. Ele deseja uma coisa que não é dele, que foge da anatomia. Exato. Ainda então, vai ficar estranho e vai falar assim, nossa, com quem você fez sua boca? Exato. Com a doutora Raquel, não vou lá nunca na vida. Então, assim, são coisas que, às vezes, você acha que está fazendo, agradando o seu paciente, que ele vai sair dali falando mal e vai influenciar em outra coisa. Então, isso aí é uma coisa que também faz parte do planejamento. Perfeito. E aí, já cometeu alguma vez essa falha na realização do procedimento? Graças a Deus, não. Depois eu vou fazer uma análise aqui no final desse podcast. Eu acho que vai fazer bastante sentido para quem está nos acompanhando. Vamos ver se vai bater aqui. Por fim, quinto e último tópico, quinto e último erro que vocês levantaram, que é muito comum dos profissionais realizarem, infelizmente, é não investir em marketing. Então, assim, o profissional vai lá, se capacita, se prepara, não comete esses erros técnicos, aprende, se gabarita, tá pronto, tá preparado e não tem cliente para atender. E aí? Então, é o que a gente estava falando, né? Até o outro podcast a gente bateu bastante em cima disso. O marketing não é necessariamente gastar em publicações em internet, né? Então, o marketing é essa questão de você ter um atendimento diferenciado, de você falar com o seu paciente, de você abrir a realidade para ele, você criar essa conexão com o seu paciente, você entender o que ele quer, você demiti-lo quando ele precisa, tá? Isso faz parte também do seu marketing. A questão do ambiente que você está trabalhando, porque às vezes você é um profissional super gabaritado, mas você chama ele para o seu consultório, tá sujo, tá porco, tá desorganizado. Planejamento de local de atendimento. Você sabe aquele negócio assim, né, voltando na sogra, que a sogra vai na casa da nora quando tá conhecendo, né, para casar. Fala assim, nossa, mas você vai casar com essa porca? Tinha louça na pia. Tipo assim, então tem umas coisas que... Isso aí é muito levado em consideração. Né? O desleixo do local, a gente vem de imagem. Né? A harmonização vem de imagem. Então, a partir do momento que você também tá, né, não tá... Até vestimenta, bem arrumado, postura. Né? Uma coisa que eu vejo que é muito legal, olha, que interessante, né? A gente tem alguns amigos assim da turma e me procurou e falou assim, eu resolvi fazer com você, né? Porque assim, até o fulano me ofereceu mais barato. Mas não sei, né? Ele bebe demais, ele vai nas festas ficar louca e eu sei que ele usa um negocinho e tal. Interessante. Então, assim, o comportamento pessoal, por mais que a gente hoje em dia batalhe, né, contra isso do preconceito, mas existe demais. Na própria pessoa que é baladeira, que vai e bebe e toma, ela não confia no próprio amigo que também bebe e toma, ou que se comporta de uma maneira geral ruim.
né? Então, isso, hoje em dia, ainda é levado em consideração. Tá? O seu comportamento. E eu acho que vai ser sempre levado em consideração. Porque, então, assim, parece que não passa credibilidade. Né? Sim. Por que os golpistas hoje estão tão em alta? Porque o papo, a credibilidade deles é muito boa. Eles passam confiança no que estão falando. Isso é verdade. Né? Isso faz parte, eu acho que... Então, a gente tem isso, né? Muito. E hoje tem muito, né? Tipo de golpe que, às vezes, sem querer, você acaba caindo também. Sim. Então, assim, eu acho que o comportar, o jeito de falar, né? A pessoa esclarecida, o jeito que você passa para o seu paciente influencia muito. Sim. Muito. Sim. E, queira ou não queira, é uma análise que eles fazem antes de procurar, às vezes. Um ponto que eu falo muito, assim, eu tomo muito cuidado para falar essa frase, eu vou falar de marketing, porque, assim, como eu disse, é a parte que me cabe aqui, talvez é o único momento que eu posso falar um pouquinho mais sobre, né? Porque agora há pouco a Raquel falou de um procedimento ali que eu falei assim, meu Deus, xingou minha mãe aqui, eu não sei, porque eu não entendi nada das palavras que você usou agora há pouco, você falou da sobrancelha, não entendo nada. Mas, enfim, mais importante do que ser é também parecer ser. Então, assim, eu recebo muita gente, muitas pessoas me mandam mensagem, amigos, até familiares, assim, recentemente foi uma colega minha. Ai, Douglas, deixa eu te mandar o Instagram dessa pessoa. Aí eu entro lá, tá lá o Instagram, um monte de seguidor, tal. Ai, nossa, essa pessoa estudou comigo? Vê se vocês já não passaram por essa situação. Essa pessoa estudou comigo, nossa, e ela tirava nota ruim, ela ia super mal, e ela não sei o que, ela era burra. Só que olha como ela tá fazendo marketing, olha como é que ela tá tendo resultado, tá atendendo não sei o que, tá assim. E essas pessoas que essa colega, ela é nerd, inteligentíssima, tem doutorado, só que não faz o marketing. E vem pessoas fazendo marketing que às vezes eram... Como ela disse, né? Tiravam notas menores do que ela na universidade. Para ela, nossa, meu Deus, ele era burro e agora ele tá ganhando muito mais do que eu. E isso dói. E dói porque, assim, lógico, eu não tô falando que você tem que ser um burro marqueteiro. Lógico, não é isso que eu tô defendendo. Estou defendendo que se você é um bom profissional, investir em marketing é importantíssimo porque não adianta nada você ser um excelente profissional fechado num casulo, né? Sem ser visto. Não adianta você não investir, né? Então, agora é óbvio, tem pessoas que trocam os pés pela mão, né? Colocam a carroça na frente dos bois ali, vão lá e começam a investir em marketing sem ter um mínimo de capacitação. Então, a gente tem que estar atento nisso. Mas, como eu disse, mais importante do que ser é o parecer ser. E o parecer ser, ele é marketing, isso é marketing, e isso não tem preço. Você não precisa investir nada. Você se portar, como você disse, você se portar de uma maneira correta numa festa, não custa nada. Você evitar exageros de bebida... Né? Um marketing ali. Né? Não custa nada. Hoje, uma coisa que eu vi muito, né, e mudei muito, eu tinha 2 perfil de Instagram. Um era o profissional e um era o pessoal. E hoje a gente vê que o paciente quer essa conexão com a sua vida pessoal. Mas então, quem é a Raquel? Depois que unifiquei o meu Instagram, mudou a visão dos pacientes. Né? Porque realmente... Mais humana, né? Mais humana, mais calorosa. Ele está ali dentro do meu dia a dia. Né? Às vezes vai lá no meu consultório. Eu vi que essa semana a sua cachorrinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele... Acaba se aproximando mais, né? Te dá esse calor. É como se você estivesse abraçando esse paciente. Né? E eu falo que hoje em dia eu tenho vários pacientes lá que já estão comigo há muito tempo, né? Desde quando eu comecei, que hoje eles já são da minha família. Então eles entram lá, tem paciente que eu falo assim para minha secretária. Sabe de coisa mais do que o marido. Mais que o marido. Então às vezes vão de casal eu adoro, né? Porque a gente discute todo o relacionamento da família inteira. Então, assim, eles vão, às vezes... doutora psicóloga. Exatamente. Então, às vezes, eu vejo lá na agenda, fulano vai vir hoje. Não, vai vir hoje não. Ela fala, fulano marcou. Eu falo, você deixa um pouquinho a mais, então. Nossa, mas é só uma toxina botulínica? Eu falei, não, mas isso aí a gente vai conversar, então vai levar tempo para não atrasar o próximo paciente. Então, essa atenção que você dá, esse vínculo que você cria com o seu paciente, tudo isso é marketing. Né? De uma maneira ou outra. Não, mas você faz isso para ser marqueteira? Não, eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto de estar ali com ele, eu gosto de saber da vida dele. Eu já tive vários pacientes que passaram por coisas turbulentas na vida, que choraram horrores dentro do meu consultório e eu estava ali.
Tentando apoiar, tentando passar um pouquinho, trocar minha experiência com ele. Você vê que é engraçado, né? Esse termo é muito comum. Eu que trabalho com marketing, o pessoal fala assim, né? Ah, mas fulano é muito marqueteiro. E eu acho engraçado, eu fico até meio doído. Eu falo assim, nossa, mas o que tem esse marqueteiro, né? O Douglas é marqueteiro. Eu fico feliz, né? Eu me sinto feliz, mas tem pessoas que usam num tom meio negativo. Eu acho que é justamente nesse ponto da pessoa, às vezes... querer demais transparecer aquilo que ela não é, né? Eu vou falar sobre o meu caso, né? Comecei agora, faz pouco tempo no mercado. E aí vamos fazer, né, a propaganda, como é que está sendo. Aí vai. Aí o que eu fiz? Eu ainda não posto muita coisa, quase nada, né? Que eu sabe que a gente se segue. Sim. Vamos atrás do nome. Que nome eu vou usar? Primeiro, sobrenome, segundo, Perfeito. Como que vai ser a minha logo. Você tem que ver tudo isso, Decisões né? de marketing. Decisões de marketing. Para você estar começando. Uma logo, preciso ter uma logo, eu recomendo, tenha uma logo, puxa vida, você Sim, é um tem que ter. né? E aí sua a marca, Raquel né? falou, separar o Insta, pessoal, Você profissional. separou? Não separei agora, na verdade, que vou começar a mexer no meu Insta, que a minha logo ficou pronta. Legal. E eu vou começar a postar mais e aparecer mais. Maravilha. Mas é importante, essa né? é uma recomendação, Tem que fazer. essa é uma pergunta que é muito comum das pessoas me fazerem, ainda bem que você se antecipou e falou. Douglas, e aí, você me recomenda? Eu, quanto profissional, divido, faço do Instagram, faço um particular, faço... Primeira coisa, antes de mais nada, quando a gente fala marketing, a gente não está falando de rede social. Rede social, Instagram, Facebook e entre outras coisas, é apenas um microtópico dentro da palavra marketing, tá? Acho que a gente deixou isso claro aqui. Mas se eu pudesse dar esse toque hoje para você profissional, não faça isso. Para quê? Você malemar consegue abastecer um, você malemar consegue usar um, e você vai ter dois. Aí às vezes você erra e fica aquela zona. Nossa, hoje eu postei errado, postei uma foto minha com o meu cachorro no meu profissional. Ai, não precisa disso. Exato. E como a Raquel falou, a busca hoje é para essa questão humana. Mais do que a profissional, Raquel, será que ela sabe fazer o procedimento? Tal quem é a Raquel? A Raquel gosta de cachorro. A Raquel treina. A Raquel tem um estilo de vida, gosta de treinar todo dia. Pô, ela é saudável, ela se cuida, ela cuidando dela, pô, com certeza. Se torna até um incentivo para a pessoa também, Sim. né? A gente vê muito isso. Ai, nossa, hoje eu não ia treinar, mas daí eu vi você naquele ânimo, 5 horas da manhã treinando. Falei, não, hoje eu vou treinar. Animado, né? Então, eu acho que isso também acaba se tornando um incentivo, né, para você conseguir ter uma vida mais saudável. E é o que eu falo sempre para os pacientes. Às vezes o paciente vai lá no consultório e acha que é para fazer um procedimento lá labial, mas ele está todo descompensado de vitaminas, ele está para baixo, ele não está com uma saúde boa, ele está achando que preenchendo o lábio dele vai resolver o problema da vida dele. E não é bem assim. Bem mais profundo. Né? Bem mais profundo que isso. E isso eu vejo muito hoje na medicina integrativa. Perfeito. Né? A medicina tem caminhado para uma outra área que, graças a Deus, não é aquele negócio. Oi, tudo bem? Vou te passar isso, tchau. Remédio, vai. Né? Então, assim, isso eu sempre vi, isso eu batia muito quando o paciente chegava no consultório e ele falava assim, tô com dor nesse dente aqui. Tá, eu vou te pedir um raio-x panorâmico. O que é um raio-x panorâmico, né? Para quem não sabe aí, que não é da área. É um raio-x da boca Esse toda. é aquele momento que eu falo. Fica perdido. Eu só concordo aqui e falo, ok. Tá, eu vou te pedir um raio-x panorâmico. Mas por quê? Eu vou te pedir um exame de sangue. Ué, mas eu só tô com dor nesse dente, você vai me pedir tudo isso. Por quê? Por quê? Porque eu preciso fazer uma avaliação geral de como você está, de como está a sua saúde. Às vezes, a dor que você está nesse dente nem é desse dente, ele está irradiando de um outro dente que está comprometido. Então, essa visão do geral do paciente, isso faz parte do marketing. Porque a partir do momento que você para de olhar para o ponto fixo, para o que o paciente realmente está ali e começa a ver um geral do paciente, você começa a agregar valor para o seu consultório, agregar valor para os seus procedimentos. Fala assim, nossa, nunca ninguém tinha visto isso. Olha só que interessante, essa pessoa é inteligente. Ninguém me perguntou, como estava a minha vitamina D. Uma vez eu fiz uma avaliação de um paciente, ele tinha uma gengivite que não sarava. A gengivite é o quê? Um sangramento na gengiva, tá? Uma inflamação gengival. E não sarava, fazia limpeza, fazia de tudo e continuava esse sangramento. Eu pedi um exame de vitamina D para ele. Baixíssima a vitamina D dele. Fizemos, né? A gente prescreveu para ele a vitamina D associada com a vitamina C. E em 1 mês o paciente não tinha mais gengivite. Então isso aí faz parte de estudo e conhecimento. Né? E isso é marketing. Isso é marketing. Exatamente. Muito bem, muito legal. Maravilha, maravilha. Bom, aqui dos 5 tópicos, vou fazer um resumo rápido do que a gente discutiu, só passar por cima, então, novamente, para revisar. Primeiro, erro, escolher as formações e cursos por preço. Segundo, fazer promessas impossíveis de você conseguir entregar para o seu cliente só para que você consiga
vender. Terceiro, não se preparar para resolver intercorrências. Discutimos bastante isso aqui, que isso daqui é a intercorrência, é o maior receio, né, dos profissionais da área, né? A hora que eu falei intercorrência aqui, a Fran deu uma, né, tá começando. Uma alongada, ai, Jesus, Pai amado, Pai. Quarto tópico, a falta do planejamento geral da harmonização, tanto do rosto do seu paciente quanto dos procedimentos que você vai utilizar, das ferramentas que você vai utilizar. E, por fim, se preparar da maneira correta, não cometer esses erros, mas não investir em marketing, ser uma boa profissional e ficar ali fechada no seu canto e falar, eu sou muito bom, eu sou excelente, mas e aí? Ninguém quer vir falar comigo. Já que eu sou bom, as pessoas vão vir até mim. Que venham até mim, né? Não é assim que funciona, ainda mais no momento de hoje, né? E tivemos aquele erro extra que a gente falou de não se preparar judicialmente, né? Que é um perigo muito grande para as pessoas que, né? Não vou investir nisso agora, deixa para depois. Principalmente no começo, né? Exatamente. Começar com o pé direito, gente. E é isso. Tem algum erro extra que talvez vocês tenham detectado que a gente deixou passar? Algum ponto extra que a gente deva comunicar para quem está nos assistindo? Eu acho que, assim, um ponto que a gente pode falar, tanto para quem trabalha para outras pessoas, como trabalha por porcentagem, como trabalha assalariado ou como tem o seu próprio consultório. A partir do momento que você define o que você vai fazer, o planejamento do que você vai fazer é importante, além do que você vai planejar para o seu paciente. Então, entre com tudo redondinho, já com o seu contrato pronto, com o seu marketing encaminhado, com a sua logo, né, que a gente estava falando, com o seu nome, com estratégias de como você vai agir. Perfeito. Tá? Eu acho que isso é o principal, que daí não tem erro. E uma coisa que eu falei que eu ia resumir agora no final, que uma coisa que eu detectei perguntando para vocês dos erros, foi o seguinte, né? A Raquel vai me permitir falar isso aqui. Eu fui apontando os erros e fui perguntando para vocês, né? Cometeu... E, incrivelmente, a Raquel, que é da mesa, a experiente da mesa, né? Que está no mercado há 10 anos, ela falou assim, não, isso eu cometi, não, isso eu fiz. Não, isso daqui é realmente lá... E a Fran, que está começando agora, falou assim, não, isso ainda... Não cometi, não, esse eu não cometi. Aí talvez você possa dizer e justificar assim, mas é porque ela está começando. Sim, também, mas a diferença de começar... A Raquel, acho que você começou assim muito por conta, né? E vai muito do perfil também da Raquel. Quem não conhece a Raquel tem esse perfil de... vai para frente, né? Meio doida mesmo, né? E de quem busca uma pessoa de segurança para falar assim, não, eu vou seguir... Como a Fran citou aqui, né? Espelho, seguir, assim, do jeito que ela for me conduzir, eu vou junto, né? É o que a gente conversou. E faz você evitar erros, né? Estou começando, eu quero começar do jeito certo. Quero aprender do jeito certo. Quero usar o produto certo. Gente, faz toda a diferença. Sim. Também a época que a Fran está começando, a época que eu comecei, mais manda muito. Hoje, né? Porque quando eu comecei, era muita coisa incerta, era poucos... Para quem não sabe, médico não dá curso para nenhum outro profissional da área. Então, os médicos até então eram os que atuavam antes com alguns produtos. Né? Então, a gente começou meio que do zero. Então, realmente, eu acredito que os erros que foram me passados nos cursos que eu fiz inicial foi realmente por falta de experiência até de quem estava dando o curso. Né? E depois, provavelmente, essa pessoa deve ter... calibrado e arrumado assim, as coisas, mas são épocas diferentes. Então, quando a gente começou, também tinha isso. Né? Então, às vezes, você ter intercorrência no seu consultório te ajuda demais. Pois é. Uma besteira, mas você tem que saber resolver. Né? Mas é uma baita de uma experiência. Fala assim, putz, eu já passei por isso, então, se acontecer comigo de novo, eu já estou preparado porque eu já passei por isso. Porque é que nem eu estava falando para a Fran, aqui no começo que a gente estava conversando. Eu queria fazer um curso de intercorrência. Infelizmente, não tem como a gente gerar uma intercorrência para você resolver. Sim. Isso vai acontecer no supetão do seu consultório. Sim. Você pode ter um protocolo que você siga, que vai te dar um resultado... bom, né, para resolver essa intercorrência. Mas não tem como a gente criar uma intercorrência e falar assim, olha, tá aqui, até no nosso primeiro curso de lábio, né, eu tive que criar uma intercorrência para eu mostrar. Pode contar, menina. Não me mata. Bruno. Aí a gente teve que criar, né, eu fiz uma bola de ácido hialurônico para eu tirar esse ácido hialurônico para mostrar, né, eu não cheguei a fazer o preenchimento, mas só fiz a bola ali. Mas não tem como criar uma necrose. Quem que vai querer fazer uma necrose num paciente para falar assim, agora resolve? Né? Então, são coisas que, infelizmente, foge. Vai ser assim no supetão, na hora que acontecer com você. Perfeito. E tenham pessoas ao seu redor que possam te ajudar. Isso é importantíssimo. Perfeito. Maravilha.
Esperamos nós aqui que vocês tenham gostado, que você que está nos acompanhando tenha gostado desse podcast, tenha percebido, talvez, detectado alguns erros. Está tudo bem, está tudo certo. A própria Raquel hoje detectou aqui e falou que corrigiu há um tempo atrás, quando começou, e maravilha. Está aqui hoje sendo a nossa profissional de referência aqui, comandando aqui esse nosso podcast, né? E para você que pretende começar, talvez seguir os passos como fez a doutora Fran. Eu não cometi esses erros. Por quê? Porque eu fui bem assessorado e fui bem mentorado e conduzida por alguém que me fez evitar esses erros. Então, você está um passo à frente, está podendo se antecipar. Acho que foi um conteúdo valiosíssimo, foi bem bacana, não é verdade? E eu acho muito legal, alguns cursos que eu já fiz também, da pessoa falar que ela teve erros. Sim. Né? Isso é importante para o crescimento do geral. Vergonha, né? Não ter vergonha. Não, errar. Você chega a duvidar quando o cara fala que não teve nada. Demais, aí você fala assim, putz, então esse cara não está atendendo. Porque só pode, né? Só erra quem faz. Sim. Essa é a frase, igual né? pênalti, né? Exatamente quem bate. Né? Exatamente. Bom, para terminarmos hoje, então, o nosso podcast, aqui é o seguinte. Então, para pessoas, quem está nos assistindo ali, assim, talvez queiram seguir os passos da Fran, fala assim, ó, gostei da Raquel, gostei do podcast, talvez tenha conhecido você agora, tenha sido o primeiro contato, mas gostou desse podcast, gostou da sua forma de trabalhar. E esteja agora perguntando, mas como é que eu faço para aprender mais, ter mais tempo com a doutora Raquel? O que você tem disponível? Vamos falar um momento propaganda agora, lógico. A gente está aqui também para isso, afinal de contas, ninguém tem vergonha de vender. Para você falar um pouquinho sobre seus produtos, suas técnicas, seus cursos, enfim, tem curso presencial, tem curso online, o que você tem disponível? Então, hoje a gente tem disponível os cursos online das duas técnicas que eu tenho, que são minhas, né, que são registradas em meu nome, que é o RB Lips e o RB Wires, que hoje é o que mais está em alta, é o RB Wires. Foi premiado que foi agora. Premiado o ano passado como técnica revelação no ano de 2021, como uma técnica eficaz com comprovação científica, que é importantíssimo, tá? Porque tudo que tem de técnica aqui tem artigo e tem comprovação, tá? Então, tem os cursos online do que eu realmente realizo no meu consultório, que dá certo para mim, tá? Não estou passando técnica inventada, que eu não uso. E tem os cursos VIPs, que hoje eu ministro o curso do RB Lips, né, juntamente com toxina botulínica, e o curso RB Wires com preenchimento facial. Né, porque eu acho que a associação de alguns processos, né, de materiais é o que potencializa os resultados finais. Então, essa associação, o aluno tem que entender, né, que não se resolve todos os casos com um procedimento único, né? A gente tem que realmente ter um conhecimento de associações de materiais e associações de técnicas para um resultado final favorável. Maravilha. Bom, você que está vendo esse vídeo, não sei se você está assistindo esse vídeo no YouTube ou numa página que você caiu. Nessa página, se você agora descer um pouquinho ela, você terá maiores informações sobre os materiais, sobre os cursos, sobre os produtos disponíveis da doutora Raquel. Tem todas as informações, os cursos, como ela disse, os VIPs presenciais e também os cursos online. Também tem cursos introdutórios, né, de intercorrência, de toxina botulínica, né? Anestesiologia. Exatamente. Gente, esses cursos super fazem diferença. E aí agora eu ia fazer a pergunta final. Recomenda? Super recomendo, estou super Se ansiosa. falasse que não também, né? Voava o microfone na testa aqui. Estou ela super já vai fazer, ansiosa. Mês que vem ela vai fazer o de fios do RB Wires. Para fazer esse, já fiz vários. Super recomendo. Recomendo para os meus colegas, que às vezes já fizeram, não sentem segurança. Vai e faz com a Raquel, que é top. Perfeito, maravilha. Raquel, gostaria de agradecer, então, em nome você e meu convite aceito da doutora Fran de estar aqui conosco. Gostaria de agradecer você pelo convite novamente, de ter feito o convite. Espero que eu tenha conduzido bem aqui o podcast, não tenha sido chato, tenha sido bacana e tenha conseguido conduzir. Doutora Fran, muito obrigado pela sua presença. Eu adorei participar, mesmo com vergonha. Vou perguntar agora. Aquele frio na barriga. Calma, tá mais tranquila. Todo só mundo o primeiro. Quando vai indo pra frente, aí já vai soltando. A própria Raquel mesmo no começo do trabalho. Minha amiga, difícil a câmera, hein? Agora... Olha, o último que eu gravei, até perguntaram se eu tinha tomado uns goró aqui, né? Parecia que chegou. Não, mas é que vai melhorando, vai se soltando. Eu que agradeço. Raquel, recado final pro pessoal que está nos acompanhando. Bom, eu queria agradecer, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho, né, para vocês não errarem aí ou tentar pular os passos que a gente no começo faz de errado, né? Não estou falando que é exatamente isso, né, mas isso pode colaborar um pouquinho com você e espero ter ajudado. Maravilha. Este foi o podcast da doutora Rachel Bernardi. Rachel, Raquel, tanto... qual que é o certo? Ela aceita os dois. Só não fala Rachel, pelo amor de Deus. Rachel é de matar meu coraçãozinho. Aí arrebenta, né? Arrebenta.
E aqui nós falamos sobre os 5 erros mais comuns encontrados com os profissionais que atuam ou começam a atuar na harmonização orofacial. Esperamos que a gente tenha ajudado vocês. Um grande abraço. Lembre do like, do compartilhamento desse material e de conhecer mais os trabalhos e os produtos e cursos da doutora Raquel. Grande abraço e até a próxima. Beijo. Tchau.